tom, motivacional dramático, estilo vídeo de YouTube de tecnologia automóvel, com um ritmo de narrador de documentário. Estilo, frases curtas intercaladas com frases longas, muita repetição retórica, uso frequente da estrutura enquanto todos olhavam para X, Y fazias em silêncio, comparações diretas, Tesla vs BYD vs Mosquiche, listas de 3 pontos fortes, perguntas retóricas, e um CTA de subscrição a meio. Tipo de gancho, gancho de contraste e curiosidade, cria expectativa ao opor o hype dos gigantes conhecidos ao azarão silencioso. Contagem aproximada, 2.650 palavras. Aqui está a reescrita, no mesmo tom e estilo, em português de Portugal, com cerca de 3.000 palavras, pronta a copiar. Enquanto o mundo inteiro estava agarrado ao brilho e à pompa da Tesla e da BYD, quando todos os jornais, todos os canais de notícias e todos os especialistas faziam a mesma pergunta: quem seria o próximo rei dos elétricos, Tesla ou BYD? Uma empresa na Rússia construía qualquer coisa em silêncio que acabaria por abalar o mercado inteiro. Sem grandes anúncios, sem fanfarra, sem hype desnecessário. Apenas, silenciosamente, no frio russo, um fogo estava a acender-se. O Mosquiche 3E. Estamos a falar da mesma Rússia que muitos veem como presa ao passado, com tecnologia automóvel ultrapassada. Um país onde carros como o Lada eram o normal. Mas na corrida aos elétricos, onde o mundo achava que estava atrasada, o Mosquiche provou que quem muda realmente o jogo é quem joga em silêncio. Antes de avançarmos, subscreve o canal para te manteres sempre à frente das últimas novidades tecnológicas. Nos últimos meses de 2022, enquanto o mundo discutia as falhas do piloto automático da Tesla e a BYD ostentava cartazes sobre as suas inovações em baterias, o Mosquiche trouxe silenciosamente de volta à vida uma antiga fábrica da Renault. Decidiram que era chegada a hora de lançar um elétrico que não fosse apenas acessível, mas tão fiável que o mundo inteiro reparasse. E foi assim que nasceu o Mosquiche 3E. Um elétrico feito com a alma da Rússia. Robusto, durável e direto ao assunto. O Mosquiche 3E não é um elétrico qualquer. É um SUV elétrico sólido, com opções de bateria de 55 ou 66 kWh. Carrega-se uma vez e percorrem-se confortavelmente entre 400 e 500 km. Enquanto o mundo vê os elétricos como veículos só para a cidade, o Mosquiche 3E declara, sem rodeios, eu fui feito para as longas distâncias. O visual também não fica atrás. Faróis afiados, uma postura larga, um desenho que rivaliza com qualquer SUV europeu. Sem tecnologia exagerada só para exibir, apenas potência crua e verdadeira. O Mosquiche 3E tem características que abalaram todo o mercado. A primeira é o seu equilíbrio único entre preço e autonomia. Enquanto carros como o Tesla Model 3 e o BYD Dolphin se vendem por valores elevadíssimos e ainda assim enfrentam críticas quanto à autonomia, o Mosquiche 3E promete fiabilidade e distância a um preço acessível, exatamente aquilo que o cliente comum mais valoriza. Prova que não é preciso esvaziar a carteira para ter uma autonomia impressionante. Enquanto as grandes marcas inflacionam os preços com funcionalidades vistosas, o Mosquiche foca-se naquilo que realmente importa para o cliente. Uma viagem longa sem paragens a meio do caminho. O segundo grande trunfo do Mosquiche 3 é a sua tecnologia simples mais robusta. Este carro não depende de funcionalidades ultramodernas concebidas apenas para impressionar. Tudo o que oferece, seja o sistema do motor, o conjunto de baterias ou o interior minimalista, foi construído a pensar na durabilidade e na fiabilidade. O Mosquiche entende que a verdadeira inovação não vem de ecrãs deslumbrantes ou de drones espalhafatosos, mas sim daquele tipo de força que se prova na estrada, dia após dia. O terceiro fator que distingue o Mosquiche 3 é a sua resistência russa. Este carro foi construído para condições difíceis, onde as estradas não perdoam, o clima é implacável e os desafios espreitam a cada esquina. Sejam ruas geladas, temperaturas negativas ou terrenos acidentados, o Mosquiche 3 não para. A sua resiliência nasce de uma terra onde a resistência é um modo de vida. E por fim, mas não menos importante, a sua rápida produção.
Enquanto a fabricação de elétricos em grande parte do mundo continua a ser um jogo de laboratórios de topo e financiamentos milionários, o Mosquiche mostrou que é possível produzir veículos de grande qualidade sem alarido nem afirmações grandiosas. Provaram que a revolução elétrica não nasce apenas em Silicon Valley ou em Xangai. As ruas de Moscovo também podem gerar uma nova onda capaz de transformar todo o mercado. Sinais de alarme para a Tesla e a BYD. Os sinais de alarme estão mesmo a soar para gigantes como a Tesla e a BYD. Até agora, todas as startups que tentaram desafiar a Tesla ou tropeçaram nos seus próprios erros ou perderam-se na concorrência feroz do mercado. Algumas fizeram promessas ousadas, outras investiram milhões, mas a maioria acabou por se apagar. Por outro lado, a BYD mudou mesmo o jogo com a sua tecnologia de baterias, surpreendendo o mundo com inovações como a bateria Blade. Mas os seus carros continuam a não ser acessíveis. Os preços continuam fora do alcance da pessoa comum. No meio de tudo isto, quando ninguém esperava, o Mosquiche 3 surgiu como um desafiante formidável, atacando diretamente o trio preço, desempenho e fiabilidade. A Tesla continua concentrada no seu dispendioso sistema de piloto automático, nos pacotes de condução totalmente autônoma e nos truques de alta tecnologia, acessíveis sobretudo a compradores abastados. Mas uma grande parte do mundo continua a desejar um carro que ofereça uma viagem acessível, robusta e fiável. E é aqui que o Mosquiche 3 joga a sua melhor carta. Fala com as pessoas sem promessas complicadas, de forma clara e simples. Se queres uma viagem forte, fiável e acessível, eu estou aqui para ti. O maior trunfo da BYD sempre foi a sua robusta tecnologia de baterias, que reduziu os tempos de carregamento e aumentou a autonomia. Mas o Mosquiche 3 encontrou um equilíbrio com baterias acessíveis e longo alcance que até a BYD terá dificuldade em ignorar. Agora as pessoas têm uma opção que oferece tudo aquilo porque antes tinham de pagar um preço elevado, mas a uma fração do custo. É por isso que os especialistas da indústria automóvel dizem abertamente que o Mosquiche 3 é um verdadeiro alerta para o mercado dos elétricos. É um aviso que a Tesla e a BYD não se podem dar ao luxo de ignorar. Se não agirem, em breve terão de encontrar novas formas de proteger os seus tronos. Porque uma viagem acessível, forte e fiável já não é um sonho. É uma realidade russa. Mosquiche 3, uma fórmula revolucionária escondida na simplicidade. A verdadeira força do Mosquiche 3 não está em grandes afirmações ou em marketing vistoso, mas na profundidade da sua simplicidade. Enquanto o mundo perseguia conceitos grandiosos como projetos de Hyperloop, condução autônoma e conectividade espacial, uma empresa na Rússia fazia calmamente a pergunta mais fundamental e crítica de todas. Do que é que a pessoa comum realmente precisa? Ao ponderarem cuidadosamente esta questão, a resposta foi clara e direta. A pessoa comum precisava de um carro elétrico fiável, um que pudesse conduzir em qualquer clima ou em qualquer estrada sem medo. Precisavam de um carro com manutenção acessível, capaz de aguentar neve gelada, calor escaldante, terrenos difíceis e trânsito urbano pesado. E, mais importante ainda, precisavam de um elétrico que não os obrigasse a pedir um empréstimo bancário. O Mosquiche 3 foi concebido para ser uma resposta precisa, prática e direta a estas necessidades. Sem pretensiosismo nem ruído tecnológico desnecessário, este carro fez do desempenho prático o seu lema. As suas especificações técnicas refletem essa filosofia. Oferece duas opções de bateria, 55 e 66 kWh, entregando uma autonomia entre 400 e 500 km. Enquanto as grandes marcas ainda se gabam de autonomias de 300 km, o Mosquiche 3 ultrapassou silenciosamente essa fasquia. No que toca ao carregamento, este carro supera as expectativas. Com suporte para carregamento rápido em corrente contínua, o Mosquiche 3 consegue atingir 80% de carga em apenas 30 minutos. Isto significa que já não é preciso parar horas a fio para recarregar durante viagens longas. Quanto à potência do motor, tem um robusto motor elétrico de 193 cavalos que entrega binário instantâneo. Os elétricos já foram considerados lentos e sem vida, mas o Mosquiche 3 acelera do 0 aos 100 km por hora em apenas 8 segundos, colocando-se ao nível de qualquer carro desportivo de estilo europeu.
No que diz respeito ao design, o Mosquito 3 não faz concessões na sua carroceria de SUV. Oferece boa distância ao solo, uma postura ousada e um desenho moderno e angular que não só parece resistente como também impõe presença na estrada. Este carro deixa claro que a sua identidade assenta na força e na confiança, não no exibicionismo. Em matéria de segurança, o Mosquito 3 não deixa nada ao acaso. Vem equipado de série com abraços, EBD, vários airbags e controle de tração, tornando-o fiável mesmo em condições difíceis. Mais importante ainda, o Mosquito 3 transformou o elétrico de símbolo de estatuto em companheiro de confiança para a pessoa comum. Enquanto carros como o Tesla Model 3 e o BYD Seal vêm com funcionalidades de ponta e preços elevados, o Mosquito 3 captou de forma elegante uma verdade que as grandes empresas esqueceram. Os clientes querem uma viagem fiável, não um fardo de promessas vistosas. Este carro não tem sistemas de estacionamento automático nem truques flutuantes. O que tem é algo real, robusto e construído a pensar em necessidades verdadeiras. O Mosquito 3 é uma bênção para todos os que procuram um verdadeiro equilíbrio no mundo dos elétricos. Alto desempenho a baixo preço, profundidade na simplicidade e fiabilidade genuína para lá do brilho superficial. É por isso que o Mosquito 3 se tornou uma nova onda, capaz de forçar até os maiores nomes da indústria elétrica a repensar as suas estratégias. Há uma grande agitação no mercado dos elétricos. O mercado dos elétricos está hoje em ebulição. E não é apenas sobre tecnologia ou design. É sobre o futuro de toda a indústria. O mercado dos elétricos dividiu-se claramente em dois campos. De um lado, empresas focadas apenas em carros elétricos de luxo, veículos carregados de funcionalidades de ponta, com preços milionários, feitos para a elite abastada. Do outro lado, empresas que tentam levar os elétricos às massas, mas muitas vezes falham no verdadeiro equilíbrio. Algumas comprometem a qualidade, outras inflacionam os preços. Mas o Mosquito 3 mudou completamente o jogo. Conseguiu, de forma bela, equilibrar luxo e adoção em massa. O Mosquito 3 não é apenas acessível, é também resistente e moderno. A sua força, a construção durável e o preço amigo da carteira combinam-se num pacote cada vez mais difícil de ignorar. É por isso que os analistas dizem agora abertamente que, se o Mosquito escalar a sua produção de forma eficaz e expandir de forma inteligente as suas exportações internacionais, este único carro poderá reconfigurar toda a dinâmica da indústria dos elétricos em mercados emergentes como a Índia, a África, a América do Sul e a Europa de Leste, onde a procura por veículos como o Mosquito 3 poderia disparar. O carro encaixa perfeitamente nas necessidades locais. Se aproveitada corretamente, esta oportunidade poderá representar uma ameaça genuína a gigantes como a Tesla e a BYD. Pensa nisto. Enquanto empresas como a Tesla vendem até os seus modelos base por valores muito elevados, e os elétricos de gama média da BYD ultrapassam facilmente esse patamar, o Mosquito 3 oferece um veículo do tamanho de um SUV, com mais de 400 km de autonomia e a resistência russa, a um preço muito mais competitivo. Quando um cliente comum tem de escolher entre gastar uma fortuna num carro caro ou obter um elétrico fiável, robusto e de longo alcance por metade do preço, será que se vai atirar às marcas mais caras? Provavelmente não. É este o verdadeiro perigo. É esta mudança fundamental que começa a tomar forma. A Tesla e a BYD vão agora ter de competir não só em tecnologia, mas também no equilíbrio entre preço e utilidade. Quando a acessibilidade e a fiabilidade se juntam no mercado, os clientes deixam de se render a promessas de marcas chamativas. Passam a olhar para o valor real do produto. O Mosquito 3 percebeu de forma inteligente esta psicologia e é por isso que se está a tornar, silenciosamente, numa tempestade crescente. Nos anos que virão, quando a história do mercado dos elétricos for reescrita, o Mosquito 3 será lembrado como o nome que trouxe uma era de veículos elétricos acessíveis, resistentes e fiáveis. A Rússia anuncia a sua entrada. O Mosquito 3 é mais do que um carro. É uma declaração da Rússia, uma afirmação silenciosa mas retumbante de que, por mais que o mundo tenha subestimado a sua capacidade tecnológica, ela está a erguer-se de novo.
E falo sem grandes anúncios nem holofotes mediáticos, deixando simplesmente que o trabalho fale por si. Enquanto outras nações na corrida aos elétricos exibiam protótipos vistosos e carros conceito de alta tecnologia, a Rússia forjava, em silêncio, uma revolução nas suas antigas fábricas. O Moskvich 3 é o resultado dessa revolução silenciosa. É para a indústria dos elétricos o que as espingardas Kalashnikov foram, um dia, para o mundo das armas. Simples, fiável, potente, tudo isto sem alarido, sem autoelogio, apenas a ganhar confiança nas condições mais difíceis. O Moskvich 3 tornou-se um símbolo de autossuficiência russa. Depois da guerra na Ucrânia, quando a Rússia enfrentou todo tipo de sanções e empresas estrangeiras se retiraram, muitos assumiram que o país ficaria atrasado em tecnologia e indústria. Mas a Rússia encarou essa pressão como um desafio. Mostrou que a verdadeira força não está em tecnologia importada, mas nos seus próprios recursos, no trabalho árduo e na determinação. Esta entrada silenciosa mas letal no segmento dos elétricos, com um veículo como o Moskvich 3 envia uma mensagem clara ao mundo. Nunca subestimes o azarão. Uma nação capaz de criar algo novo mesmo em adversidade tem o poder de moldar o futuro. Através do Moskvich 3, a Rússia lançou um novo ultimato ao mundo dos elétricos. É um desafio aberto que diz que o futuro dos elétricos já não pertence apenas a um punhado de empresas ocidentais. Esta é agora uma corrida multipolar e a Rússia entrou nela em seus próprios termos. O Moskvich 3 marca um começo que prova que a Rússia não só se está a tornar autossuficiente em tecnologia, como também está em posição de desafiar os maiores nomes da indústria automóvel mundial. Isto não é apenas sobre o aparecimento de um carro novo. É sobre o surgimento de uma nova mentalidade, uma que declara que a era dos elétricos acessíveis, resistentes e fiáveis começou, e que países como a Rússia podem liderá-la hoje. À medida que os analistas fazem previsões sobre o futuro da indústria dos elétricos, já não conseguem ignorar o Moskvich 3 Este carro não está apenas a abrir um novo caminho para a Rússia, está também a lembrar ao mundo que a tecnologia e a inovação não estão confinadas a um único país ou região. Os verdadeiros protagonistas são aqueles que criam algo novo mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E o Moskvich 3 incorpora essa coragem e determinação. Quando os historiadores escreverem a história da revolução dos elétricos nos próximos anos, não vão esquecer que, numa altura em que a Rússia enfrentava a pressão de todos os lados, apresentou silenciosamente um carro que deu ao mercado uma nova direção. Olhando hoje para o mercado global dos elétricos, o panorama é bastante fascinante. A Tesla continua a ser o maior nome da corrida, sobretudo em mercados como os Estados Unidos e a Europa. A empresa de Elon Musk construiu, desde cedo, um valor de marca que transformou a Tesla de simples fabricante de automóveis num símbolo de tecnologia e inovação. Modelos como o Model 3 e o Model Y tornaram-na na maior fabricante de elétricos do mundo, mas o seu domínio está cada vez mais limitado ao segmento premium. Entretanto, a BYD tem ganho terreno de forma rápida mas discreta, sobretudo na China. Domina os segmentos de gama média e baixa, tornando-se a maior marca de elétricos da China e expandindo a sua presença internacionalmente na Europa, na Ásia e na América do Sul. Outras marcas como a Hyundai, a Kia e a Volkswagen também aceleram na corrida dos elétricos, mas a sua posição ainda é considerada mais fraca em comparação com a Tesla e a BYD. A Hyundai e a Kia entraram no mercado com elétricos acessíveis, enquanto a Volkswagen tem tentado reforçar a sua posição na Europa com a sua gama ID. Ao mesmo tempo, outras empresas chinesas como a NIO, a XPeng e a GL estão gradualmente a espalhar as asas por outras partes do mundo, embora ainda tenham um longo caminho a percorrer. Agora, entra nesta equação um jogador como o Moskvich 3, silenciosamente. Se a Rússia conseguir lançá-lo de forma eficaz no palco internacional, poderá criar uma grande agitação no segmento dos elétricos acessíveis, resistentes e fiáveis. O mercado global está a amadurecer e os clientes já não se deixam levar apenas pelo valor da marca. Também procuram valor prático. A empresa capaz de encontrar o equilíbrio certo entre acessibilidade, fiabilidade e disponibilidade dominará o mercado no futuro. A Tesla e a BYD ainda mantêm um domínio forte, mas se novos jogadores fizerem os movimentos certos, o rosto do mercado global dos elétricos pode mudar por completo nos próximos anos.